Bom, boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos a mais uma reunião do Kindred Krigos UV com parceria UIG Brasil. Então, hoje nossa reunião é sobre a cosmogonia e cosmologia nórdica. Tem que dar uma de youtuber aí. Antes de a gente começar, curta o vídeo, inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para a reunião, gente. Bom, cosmologia nórdica, cara, é algo que acho que tem trocentos sites, trocentos livros, trocentas páginas. Acho que todo mundo fala sobre cosmologia, certo? Cosmologia é basicamente são os mitos da nossa crença, certo? É algo que foi criado. São os mitos criados para a gente poder entender e compreender e materializar as energias em si, né? Se a gente pode falar assim. As energias da natureza, as energias do universo. Então, a cosmologia é basicamente você materializar isso de uma forma mitológica, se assim posso dizer, né? Então, o mito, foi criado o mito. Então, dentro disso, como que é o mito, certo? Como começa tudo? Acredito que em muitas crenças, isso é comum em muitas crenças. Tem o vazio e o negócio, pum, surge aí, certo? Então, o nosso vazio é o Gnum Gagap, certo? Então, acredito que tem muitos sites aí que você vai encontrar sobre isso, certo? Eu só estou falando, já falei um pouco da introdução. O Rafa, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que é isso aí mesmo. O mito, né? Vamos usar aqui essa palavra, não nada pejorativa, né? É a ciência que estuda mesmo as histórias de uma tradição religiosa, né? Vamos deixar claro que o mito usado aqui, o termo aqui é usado nesse sentido. Não é o mito que, após a cristianização aí, ficou considerado qualquer tipo de história fantástica, né? Religiosa ou não, fantástica ou não, tipo Senhor dos Anéis, com esse mito. Não. Estamos usando o mito no sentido das histórias e dos estudos dessas histórias que envolvem os deuses de uma cultura. É bom a gente lembrar o seguinte, é complicado falar da cosmologia ou cosmogonia, porque os próprios textos, tem momentos que eles não se encontram, né? Os textos que falam dessa parte é o Voluspa e o Gylfaginning, onde fala da criação. O Gylfaginning até dá mais informações, né, por ser o Edda em prosa, ele dá mais informações do que o próprio Voluspa, que é o formato inverso, né? Então ele é de uma leitura um pouco mais... a gente precisa ter ali a nota de rodapé para entender todo o contexto. Então, a criação do mundo que a gente tem aqui nesses dois textos, e depois os estudiosos aí, né, que fazem os estudos em cima basicamente desses textos, eles também apontam essas contradições, né? O Rei já falou aí do Gnum Gagap, isso aí eu acho é unânime que é o início de tudo, né? É o grande vazio que nem o tempo, nem a vida e nem nada existia nesse buraco. É um vazio tão vazio que ele chega a consumir, né? Consumir mundos, consumir vida, consumir luz, enfim. Então começou com isso aí. E a gente tem que lembrar também que esse texto, Voluspa e o Gylfaginning, todo o mito de criação, ela é muito influenciado pela parte cristã,
né, o texto, compilação do texto, retirado da tradição oral, ela tem bastante coisa que sofreu essa influência, né? Então, até onde vai o mito? Tirado da tradição oral e começa aquelas comparações com o cristianismo. A gente vê aí em vários momentos desse texto que, caraca, isso aqui eu já vi em algum livro aí, bem famoso, de outra religião, porque realmente ele sofre essa influência. Por exemplo, os dois humanos, né, que sobrevivem depois da guerra dos deuses com os gigantes primordiais. O Ask e Embla é uma clara referência a Adão e Eva, né, que povoou toda Midgard. Inclusive, nós também seríamos filhos desses dois humanos aí, os dois primeiros humanos que foram encontrados numa praia. Os humanos, eles não são descendentes de deuses, não são descendentes de gigantes, eles simplesmente foram encontrados logo após a criação do mundo. Então fica clara aí a referência, né, da Adão e Eva aí no cristianismo. Então isso aí é a primeira coisa para a gente pontuar aí logo de cara. E tem os fatos, né? O que acontece através dos textos, que é muita coisa. Então, se alguém quiser começar nessa parte, Eduardo, fica bom. Ou vocês também, tá? Só a gente que está aqui com o vídeo, mas a participação para todo mundo. Quiser também aparecer aí na câmera para dar a sua contribuição, fiquem à vontade. Aqui a gente está discutindo, a gente está debatendo. Como eu falei, não tem texto certo ou errado, os próprios textos eles se divergem e a interpretação desses textos cabe a todos vocês, né? A todos nós, a fazer essa interpretação do texto. Só deixando claro, para explicar um pouco, às vezes o pessoal que não sabe, a grande diferença entre a cosmogonia para a cosmologia, certo? A cosmogonia é a parte científica do negócio, é realmente como os mundos surgiu, como cientificamente falando, como tudo, o Big Bang e tudo mais. Isso é como a cosmogonia. A cosmologia é já a parte mítica, é a parte da crença. Então, é basicamente o quê? Eu entendo o seguinte, naquele tempo, cara, eram pessoas como a consciência, a inteligência, se posso dizer, o conceito de criação, de tudo cientificamente falando, era absurdamente menor do que a gente tem hoje, né? O acesso era muito menor. Eu sempre falo assim, um fato fácil de você compreender a cosmogonia para a cosmologia. Por exemplo, minha filha tem 6 anos, certo? Se eu pegar e falar para ela assim, ó, Freya é a energia da fertilidade, onde fertiliza a semente que faz a energia da terra crescer a planta. Ela vai ficar olhando com cara de interrogação para mim. É muito mais fácil explicar para ela, falar assim, ó, Freya é uma deusa, assim, uma mulher bonita, que a gente faz uma oração para ela, ela ajuda a plantinha a crescer. Sabe? Ela vai fertilizar aquela terra, a planta vai crescer. É muito mais fácil explicar isso. Então, essa é a diferença da cosmogonia para a cosmologia. Certo? Então, é basicamente isso. A cosmologia, ela foi criada, os mitos foram criados basicamente para poder materializar e fazer fácil compreensão das energias da natureza. É básico, certo? É uma forma que foi criada para poder ficar fácil de você explicar para uma criança. Hoje a gente é tudo velho, a gente está aprendendo sobre a nossa crença agora, certo? Só que as crianças, o moleque tinha 4 anos, 3 anos, já estava sabendo, ele estava aprendendo já. O que a gente sabe hoje, por exemplo, vamos supor, o pessoal que está aqui há tipo 10, 15 anos na crença, é como se tivesse 10, 15 anos de idade. A gente sabe a mesma coisa que uma criança, que um adolescente lá naquela época sabia. Então a gente não sabe porra nenhuma, sabe? Então é basicamente isso. Eu falo, nossa, eu sei pra caramba, você sabe? Não, eu tô há 10 anos na crença. Então você tem 10 anos de idade, você não sabe porra nenhuma, né? Então, acho que é basicamente isso. Então, a cosmologia, ela foi criada para você conseguir ter algo palpável, você conseguir materializar. Mesmo nós tendo essa ideia, nós temos essa compreensão do que são energias e tudo mais, mesmo assim, no nosso altar aqui, por exemplo, do Kindred,
nós temos umas imagens de uns deuses. Os deuses eram dessa forma? Não, é uma representação. A gente acha que fica legal ver um deus assim, a gente consegue materializar, consegue ficar palpável. A nossa crença fica palpável. É basicamente isso, certo? Então, o que a gente vai falar hoje é essa parte palpável, essa parte da cosmologia. Nós vamos fazer o mito e depois, mais pra frente, se não der certo hoje, em outra reunião, nós falamos mais sobre a cosmogonia, que é algo mais científico, algo explicando cientificamente a nossa crença, certo? Ô, Eduardo? Eu? Quer falar alguma coisa? É, não, você. No momento tá ótimo escutar vocês. Tô anotando tudo. Tô anotando tudo Tô também aqui, aqui, ó. cara. Fala não, cara. Me senti pequenininho agora, depois dessas explicações. Tô quietinho aqui, cara. Ah, para com isso. Eu não tenho nem vergonha na cara falar isso. Não tem mesmo, não. Fica escondendo ouro, velho. Fica escondendo ouro. Não. Não, eu concordo aí com tudo que vocês falaram, né? Só para manter o ritmo, né, de concordar, né? Tá? Mas uma coisa que temos que também prestar atenção quando a gente vai falar dessa questão aí, né? Realmente visualizar da forma de como a gente vai amarrar as alegorias, né? Para poder ficar consciente em cima disso aí, né? Como você falou, quando a gente vai falar, eu sempre troco os nomes, gente, mas me perdoem, da cosmogonia, a parte mais científica, né? Como aconteceu, como ocorreu, o que aconteceu inicialmente, é um fator que realmente você tem até alguns autores mesmo de material nosso, se não me engano, no livro do Éder Thompson, ele já amarra algumas coisas assim, né? Que ele faz a amarração de Mussfilen, Ralph Ney. Minha pronúncia é péssima, tá, gente? Ele cita como se fosse a matéria antimatéria, entrando em conflito, né? Então, tipo, mas aí é um outro fator. E um fator interessante, quando a gente está falando agora aqui, é que tem algum. Se a gente for para analisar as palavras, né? Midgard, Asgard, na verdade, não tem gente que. Tem até outros autores que falam que não seriam outros planetas, né? Seriam algum local específico. E no mesmo plano, porque Gard é jardim, né? Então, tipo assim, então seria a mesma localidade, mas seriam jardins diferentes, né? Localidades diferentes. E o Ren, né? Ren, sim. Ren é como se fosse um planeta, um local. Você pode visualizar como se fosse um planeta, um reino. Então, tem muito disso, né? Tem autores que denominam que realmente como se fosse uma região, entendeu? Como se tudo, na época que fosse explicado, é como se fosse uma coisa bem. A gente tem que pensar que, por mais que a tradição foi oral, ela foi mantida por muito tempo oral, né? Antes de virar escrita, como o Rafa falou. Então a gente pode pensar que se conseguiu se manter durante muito tempo a tradição oral, você pode pegar muitas áreas que foram mudadas, muitas áreas que foram transformadas. Não se esqueça, a Terra é dinâmica. A Terra, por mais que a gente esteja num trecho abençoado da placa tectônica que não se mexe, a Terra se mexe sim, entendeu? Então você poderia realmente ter locais que a gente pode visualizar também que os reinos em si, os 9 mundos, o que for, poderiam ser tudo no mesmo local e ter sido aberto. É uma visão a ser abordada. E essa leitura foi passada de boca em boca, como o próprio Eja falou. Como é que eu vou explicar para minha filha, para uma pessoa assim, um período mais leigo, que veio um terremoto, as placas tectônicas mexeram e separou um lugarzinho do outro. Vulcão, os caras nem tinham compreensão. Falando nisso, você sabe, eu descobri que o que falaram, falando em cosmogonia, dizem que o vulcão, que foi um dos responsáveis pela separação da Pangeia, tá aqui embaixo da gente, daqui de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Olha que legal. O negócio vai explodir e levar toda a gente junto. Tu sabe que tu volta, né? Tudo volta, né? Já que você falou de vulcão, a título de curiosidade, o último vulcão ativo das Américas, tá? Da América Latina, no caso,
já está extinto, mas o último que realmente teve em trabalho, o último a se aposentar, está em Nova Iguaçu. Aqui Aí, ó, tá vendo? O Brasil tá bom, o Brasil tá bem. Se os políticos não ferrar, os vulcão ferra. É assim. O último está aqui em Nova Iguaçu. Tá? Mas voltando aqui. Então é justamente uma questão dessa, que você vai ter localidades que você vê pelas características, pela dinâmica, né? Você pode imaginar isso como localidades, como regiões. Tá? Você pode trazer para a alegoria de mundos, tá? Trazer para uma alegoria de reinos, tá? Trazer para uma outra alegoria de planos, que, entendeu? Você tem como trabalhar isso também, entendeu? Cada plano seria um estágio. Agora, Inclusive, Eduardo, desculpa não, à vontade, à cortar. vontade. Agora me fugiu o nome da saga, me desculpem, mas depois eu posso procurar aí com calma. Que é dito que Helheim ficaria na Islândia, eu acho, e seria visível do mar. Assim, você conseguia ver Helheim. Uma das sagas, ela descreve isso. Não lembro qual é a saga, me desculpa. Sim, mas puxando tá falando. Gancho, então, desculpa puxar um gancho também, um gancho do gancho. Uma coisa que é bem interessante de se dizer também, fala Jotunheim. Tem algumas alegorias, alguns desenhos da Yggdrasil, assim, que mostra, pelo menos eu tenho um que é bem antigo, foi desenhado à mão, eu até era escrito tudo uma língua islandês, estava escrito à mão. Eu peguei essa imagem aí, eu consegui traduzir tudo para o português e digitei e tal, bonitinho. Então, depois eu passo para o pessoal. É bem legal essa arte. E ela mostra num dos desenhos ali que tá Midgard e fala que, tipo, tá lá a Bifrost, Asgard, e falam que Jotunheim, ele tá, tipo, como se fosse para baixo de Midgard, como se fosse subterrâneo, um negócio assim, pelo desenho, sabe? Algo assim. Tem um povo, eu nunca lembro, gente, desculpa. Não sei se é os astecas, os incas, os maias, eu não sei qual que é, nunca lembro. Eu sei que é aqui na América Latina, eu nunca lembro qual que é. Tem contos entre essas tribos que falam que lá nos primórdios, antes de ser colonizados pelos espanhóis, eles tinham contato, tem relatos entre a tribo, eles tinham contato com os gigantes. E uma vez por ano, eles desciam numa caverna, desciam até o encontro desses gigantes para aprendizado, certo? E eles falam assim, que eles desciam, os degraus começavam normais, e a certo ponto, cada degrau tinha o tamanho de um homem e meio, cada degrau da escadaria. Ele falou que eles pegavam, demorava acho que não sei quantos dias para chegar até lá, e quando chegava era recebido com um banquete de lambaris que mais pareciam baleias. Então imagina, um lambari do tamanho de uma baleia. E ele falou que uvas do tamanho de melancias, sabe? Umas coisas assim. Então isso é muito legal. E falam que quando os espanhóis invadiram, eles eram responsáveis por proteger a entrada dessa caverna. E quando os espanhóis invadiram, acharam que tinha tesouros nessa caverna e tentaram entrar, só que morreram em armadilhas e tudo mais. E esses gigantes ficaram putos da vida e falaram que já que eles não conseguiam proteger a única entrada da caverna, então eles não teriam mais esse acesso. E fecharam essa entrada. Então isso é muito legal, porque isso bate, porque, tipo, pode ser, dentro da nossa crença, pode ser Jotunheim, nunca se sabe. Ou uma parte de Jotunheim, pelo menos, uma cidade de Jotunheim. Assim como sabemos que tem, até quando Thor, ele sempre foi para Jotunheim, mas tem quando Thor vai para Utgard, né, lá com o Utgard Loki e tudo mais. Então, Utgard é um local em Jotunheim. É a mesma coisa essa parte, pode ser um local de Jotunheim, nunca se sabe. Isso é bem interessante também de se pensar, materializar esse negócio, isso é bem legal. O Rafael, ele falou do cristianismo, tem muita influência, né? Eu acho que vale a pena lembrar também que, assim como Adão veio do barro, o Aske, eu acho que Aske, se não me engano, né? Ele veio do Freixo, né? Que eles acharam um Freixo na praia, aí o Odin, junto com Valivé, né? É esse o nome, né? Fez o sopro lá da vida. Aí foi bem parecido com o cristianismo mesmo. Não, mas aí eu vou além. Até nas próprias religiões de matriz africana, tá? Que aí eu não vou entrar no mérito aqui de qual que é, porque
Uma coisa é o que está cultuado aqui no Brasil, outra coisa é que está lá na África. As próprias religiões de base africana têm o mesmo mito. E lá eles ainda vão além. Porque, na verdade, eles não se baseiam que foi criado apenas um homem e uma mulher. Lá se baseiam que moldaram no barro vários casais de formas e com características diferentes. E a grande divindade deles lá, que não me pergunte os nomes, porque eu não sei, entendeu? Soprou vida e cada um foi mandado para um canto, cada par de humanos, cada casal foi mandado para um canto do planeta e tipo, vai e se fodam. Vai se fodam, foi ótimo. Literalmente. Isso aí é interessante mesmo de pontuar, Eduardo, porque não é exclusivo do cristianismo ou dessa religião africana, não. Muitas religiões, elas bebem de um mito que você, se você parar para analisar, você vai ver muitos pontos bem próximos, bem parecidos, né? A própria cosmologia nórdica, ela tem a grande inundação, né, feita do sangue de Ymir. Uma referência, assim, quase que literal da inundação, né, da Arca de Noé e aquela coisa toda do cristianismo. E que tem outras, tem no hinduísmo e tem várias outros. Exatamente isso. Então, realmente, a criação do mundo, né? Você vê como é que os mitos, como o Rei já falou, né? É a tentativa de explicar uma coisa que simplesmente é. Né? Não, existe e a gente não pode negar que possa ter acontecido. Que se parar para pensar, você está num continente único. Do nada a porra do chão começa a tremer, abre, vem água para tudo quanto é lado. Que as mudanças tinha que explicar de uma forma, né? Cada um foi explicado. Exatamente. Uma coisa e cada um o que sofreu naquele ponto. Aquela cultura, aquela civilização, o que sofreu ali vai falar, entendeu? Exatamente. Cada uma eu tenho uma teoria. Isso é uma teoria minha, deixo bem claro. Teoria minha, Herja, certo? Uma teoria. Eu apelidei minha teoria de teoria dos cachorros. Por que eu apelidei teoria dos cachorros? Porque fui eu que fiz, eu ponho o nome que eu quiser. Não. Não, é sério. Teoria dos cachorros. Eu acredito muito, dentro dessa parte aí, que realmente várias crenças, você pode ver que todas as crenças, eles falam basicamente sobre a mesma coisa. Então sabemos que a cosmogonia é a mesma. A cosmologia, ela muda de povos para povos. Básico. Dentro disso, a minha teoria dos cachorros funciona da seguinte forma, porque eu acredito nisso. Acredito muito que todas as crenças, todas as fés e todos os deuses existem. Isso é uma teoria minha, tá? Não sou universalista, não me entendam errado. Não sou universalista. Mas acredito sim que todos os deuses existam. Explico. Vamos supor aqui. Vamos supor que eu tenho meu cachorro, o Eduardo tem um cachorro e o Rafa tem um cachorro. Beleza. Né? Cada um tem seu cachorro. Para o meu cachorro, eu dou abrigo, eu dou comida, eu dou carinho, eu dou tudo que ele precisa. O cachorro do Rafa, ele que dá tudo que o cachorro dele precisa. O Eduardo é a mesma coisa, certo? O meu cachorro, ele vai agradar e venerar quem? A mim. Não ao Rafa nem ao Eduardo. Mas não é porque ele está... Por que ele está venerando a mim? Porque eu dou tudo que ele precisa, certo? O que ele busca, eu dou. Não é por causa disso que ele venera a mim que o Rafa deixa de existir e o Eduardo deixa de existir. Apenas ele tem o livre-arbítrio de escolher a mim. Certo? Acredito que é a mesma coisa na nossa crença. Acredito que, para mim, os deuses do panteão nórdico, eles me dão tudo que eu preciso. Eles me dão a energia que eu preciso. Certo? Então, claro que eu vou fazer meus rituais, as minhas coisas, a eles. Certo? Nem por isso os deuses egípcios deixam de existir, o deus cristão deixa de existir, o grego deixa de existir. Não, eles existem. Apenas com o meu livre-arbítrio, o verdadeiro livre-arbítrio, eu escolho esse caminho. Certo? Acredito que, não sei, eu posso estar falando errado, mas acredito que a grande maioria aqui, antes de seguir a nossa crença, seguia uma outra crença, muitos cristãos. Eu era um bandista há muitos anos atrás, antes de entrar na nossa crença. Quando eu resolvi que eu escolhi os deuses, eu senti, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida, tive o meu momento puta que pariu,
Eu falei, eu não vou ser hipócrita de pegar falar mal da Umbanda e tudo mais. Eu vou, eu agradeço até esse momento da minha vida, muito obrigado até hoje. Só que a partir de hoje, com o meu livre-arbítrio, eu escolho esse caminho para mim, certo? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que eles existem, até porque minha esposa é cristã, por exemplo. Só que da mesma forma que ela até quando ela falou alguma coisa tá difícil na nossa vida, ela falou assim, ó amor, pede aí pros teus deuses que eu vou pedir pro meu e vamos sair dessa. Por quê? Porque ela respeita isso, sabe? Tipo, da mesma forma, eu respeito a crença dela. Eu acho que isso é o básico. Esse é o verdadeiro livre-arbítrio. Não aquele negócio, ou você segue isso ou você vai se fuder. Não, você segue o que for bom para você. Certo? Então, essa é a teoria. Então, tem os ateus e os agnósticos, por exemplo, né? Eu tenho essa teoria dentro da teoria dos cachorros também. Tem os cachorros de rua. Tem 2 tipos de cachorro de rua. Tem aquele cachorro de rua que, se eu chegar, menininho, ele vem. Se o Rafa chegar, molequinho, vem, ele vem. Esse é o agnóstico, porque tudo tá bom para ele, acredita que é universalista. Ele acredita que tudo tá bom para ele. Todos os deuses trazem algo para ele. Ele tira um pouquinho de cada um. Tá tudo bom para ele. Ele não tem uma moradia, um local para ele ir. Mas tudo tá, um pouquinho de cada um tá bom para ele, certo? E tem aquele outro cachorro de rua que só de você olhar para ele de rosna já. O outro olhou, ele já tá rosnando. Ele não quer ninguém. Para ele basta. Ele basta. Uhum. Esse é o ateu. Ele não quer nenhum Deus, ele não quer ninguém. Ele se basta. Para ele aquilo ali tá certo. Então, por isso que eu falo, dentro dessa teoria, eu acredito que tudo existe. Basta o seu livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio de escolher o que a gente quer. Certo? Então, e acredito muito que naqueles tempos, lá nos primórdios da Terra, todos os deuses, tanto os nórdicos quanto os egípcios, os gregos, eles estavam mais presentes aqui, eles estavam mais de forma direta em cima da gente. Acredito muito que os deuses lá dos egípcios ajudaram os caras a construir a pirâmide. Teoria minha. Acredito muito que os deuses nórdicos estavam aqui ajudando os navegantes lá no afundar. Acredito muito nisso. Hoje, nós já estamos caminhando com as nossas próprias pernas. Então, os deuses também ajudam a gente. Eles dão essas energias pra gente. Só que de uma forma mais indireta, sabe? Ele tá ali, eu ajudo, mas ele não tá mais lá, eu tô ali do teu lado, sabe? Eu tô ali, eu tô acompanhando você, tô te ajudando no que você precisa, mas de uma forma mais indireta, vai caminhando aí. Então, eu acredito muito nisso. Acredito que Midgard, por coincidência, lá na região do Egito, eram aqueles deuses ali. Coincidência. Não por isso, como eles estão mais de forma indireta, não tem problema nenhum. Eu aqui no Brasil, onde tinha o deus Tupã, os caras aqui, hoje eu pegar e venerar os deuses nórdicos, por exemplo. Por quê? Porque eles estão de forma indireta, então a energia deles está chegando aqui da mesma forma que chega na Noruega hoje. Não é porque eu não tenho descendência noruega, descendência islandesa, que eu não posso seguir. Eu posso. Porque de forma indireta eles estão junto comigo. Senão eu tinha que ter venerado Deus Tupã, todo mundo está aqui no Brasil. Da mesma forma, os cristãos. Jesus, de acordo com eles, não nasceu em Belém do Pará, nasceu em Belém lá não sei onde. Então, cara, é a mesma coisa. Então, o cristianismo não é brasileiro, a nossa crença não é brasileira, mas porque não começou aqui. Mas isso não impede. Eu acho que tudo é energia, tudo está junto. Então, dentro da cosmogonia, tudo aconteceu junto, aconteceu ao mesmo momento. Certo? A única diferença é que a compreensão de cada povo é diferente. Igual o Eduardo falou no começo. Ele foi falar eu até esqueci o nome. Ele foi falar de jogar a linha lá com a pedra lá. Ele foi falar, tipo, é uma Marimba. forma. Como que é? Marimba. Então, Marimba. Eu nunca tinha escutado isso. Nunca tinha ouvido isso. Certo? Só que é uma compreensão. Eu já fiz isso. Nós já fazemos isso várias vezes, amarrar a pedra na cordinha e jogar. Fazemos isso também. Só que conhecemos com outro nome. Só que é a mesma coisa. Só que eu entendo com uma forma e o Eduardo e o Rafa entendem de outra forma. Só que é a mesma coisa. Assim é a cosmologia. A cosmologia é nós pegamos a cosmogonia, que é uma só, e transformar cada um para um conto. Cada um para um conto que aquele povo vai compreender. Certo? Igual, eu não sei, vou falar de novo, toda reunião eu falo isso. Chamo Brag de como? Eu chamo Brag, o deus Brag, de deus carioca. Era assim. Por que eu chamo Brag de deus carioca? Porque eu criei dentro do Kindle, eu criei uma cosmologia para falar sobre Brag, para nossa compreensão de hoje. O que é mais fácil? Dentro da nossa compreensão, o que é mais fácil?
eu falar que, ó, Deus Brag é o Deus que tem o dom da oratória, não sei. Ou eu falar para vocês assim, ó, Deus Brag, você vai esquecer se eu falar isso. Agora, se eu falar assim, o Deus Brag é o Deus carioca. Por que Deus carioca? Porque, para mim, o carioca, ele tem a malemolência. Ele se dá bem em todo lugar. O carioca, ele chega no estado de São Paulo, ele se dá bem. Ele chega naquele jeitinho carioca, ele se dá bem. Ele vai no Nordeste, ele se dá bem. O carioca, ele tem essa malemolência. É o jeito do povo carioca. Então, é muito mais fácil agora você lembrar que o Brag é um deus da malemolência porque ele é parecido com o carioca. Eu criei uma cosmologia. Não é errado, porque você está criando algo para compreender do nosso oratório, do nosso jeito hoje. Então, isso é muito legal. Então, tudo, lembrando que tudo aconteceu. A cosmogonia, tudo aconteceu. Só que a forma que a gente passa aqui é dentro da cultura dos povos nórdicos. Agora, nós deixamos bem claro que não é o jeito nosso. É o jeito que os povos nórdicos, naquele tempo, explicavam isso. Porque isso acontecia com ele. Por exemplo, se eu falar assim, teve a Dumbla, depois lá, no Ginnungagap, teve Muspelheim e Niflheim, certo? É isso, né? Niflheim, o gélido, né, da névoa, e Muspelheim do fogo, certo? Beleza. Teve a colisão, igual o Rafa falou, como o Rafa Eduardo falou da colisão como falou do fogo e gelo, que seria aquela parte da cosmogonia. Mas aí, beleza. Aí teve a Dumbla, que era uma vaca que lambeu o gelo. Aí você para, porra, como assim uma vaca, velho? Tinha uma vaca no rolê, do nada surgiu uma vaca. Por quê? Porque é a forma que os povos naquele tempo, o que eles tinham de animal grande? Que animal grande que eles tinham, eles conheciam? Eles conheciam uma vaca, que era um animal grande para eles. Se os caras tivessem, sei lá, existisse ainda um animal grande, um elefante, um negócio lá não tinha elefante. O elefante tava lá na África. Não tinha elefante ali. Se tivesse elefante, provavelmente a cosmologia nórdica teria sido um elefante que lambeu o gelo. Por quê? Porque era um animal grande, era uma forma grande de poder acabar com aquilo. Então, a criação da cosmologia foi nisso. Foi criada de acordo com tem o aspecto. Tem o aspecto de provedora também, né? A vaca, ela dá o leite, né? Ela alimenta. É o símbolo feminino da criação, entendeu? Por mais que Ymir seja assexuado, né? Porque é o que fala os textos, a gente sabe que é uma referência ao masculino da criação. E a vaca não tem como, é vaca, cara. Vaca é referência ao feminino da criação. Entendeu? Não tem como ficar falando que não é, entendeu? Porque é o que dá o leite, é o que alimenta. Dá o leite, é quem provê, é da onde, tipo, tá, beleza, surgiu a vida. Ok, surgiu 2 seres viventes, Ymir e algum, tá, mas quem vai sustentar um outro? A vaca vai lamber o gelo e vai ficar dando leite sustentando Ymir. Pô! Sim. Aí ele resolve dormir e todo mundo saiu do suor dele. Aí começa a coisa fluir, vamos fluindo. Então, tipo, a grande questão é essa, é a gente conseguir entender esses princípios e referenciar eles, entendeu? A gente não precisa pegar a nossa cientificidade, agora falei bonito, hein, porra, e jogar ela para trás, entendeu? Não é isso, a gente não precisa ser tolhido, porque a grande questão é justamente essa, dá para você cruzar as informações e trabalhar ela. Entendeu? Beleza. Sim. Então todo o universo foi criado tal. E para onde foi? A pronúncia é péssima. Aldumbla. Aldumbla. E para onde ela foi? Ela está onde no universo? Não se fala mais dela. Mas para mim, Eduardo, é uma coisa muito fácil. Não sei se vocês sabem, senhores, já que eu já estou misturando um assunto com outro, nem que toquei o fogo agora, né? Eu não posso falar palavrão, gente, senão depois no vai pro YouTube. Vai pro YouTube, eu tenho que parar de fazer isso, cara. Então, tipo, ela, já tô misturando os assuntos, ela foi para onde? Cara, não sei se vocês sabem, apenas 27% do universo é visível. Os outros 73% é matéria escura. A gente não vê e está lá. Fato. Não só isso, tem uma parte ali quando... Mas falam assim, não lembro a saga também. Na parte
que fala. Mas fala que nem os deuses conseguem vencer a velhice, né? O Pai V morreu também, a Aldubla, né? Não se sabe também. Não, mas a questão é que ela está antes dos deuses, né, cara? Ela é um dos princípios primordiais. Mas que seja, pode ter virado essência. Exatamente, virou essência. Jogou aí pro cosmos inteiro, pro universo. Mas e aí? A gente não tem um desfecho. Mas o grande detalhe que a gente tem que estar antenado é grande pra caralho, né? Uma puta de uma vacona, né? Muito grande. Ela lambeu onde tava um gigante, velho. É grande pra porra essa vaca. Eu falo palavrão também. Você vai ter que botar o pi, vai dar trabalho essa edição aí, hein? Vai ficar só pi no vídeo. Vamos tentar evitar aí. Vamos nos policiar. Vamos policiar. Mas a grande questão é essa: a gente tem que captar essas informações. Então, por exemplo, hoje em dia, eu posso falar para vocês aqui em matéria escura, em antimatéria. Sim. Há 20 anos atrás ainda era teoria, hoje se tem certeza, hoje se produz em laboratório. Aí, imagina, há 1.500 anos atrás, o cara tendo que sobreviver 9 meses no gelo ferrado, entendeu? Eu falar com ele, existe uma parada chamada antimatéria e matéria escura, tá? Tu não vê, tu não sabe disso aí, mas existe. Cara na época vai falar, coisa do Loki. É Loki. Para de falar merda, pá! Isso aí é Loki. Isso é Loki, isso é Loki. Isso é Loki, cara. É o que o cara ia falar, cara. Por quê? Eu tô viajando, então a gente tem que tinha que se usar de artifícios, usar desse tipo de coisa. Hoje nós temos a questão que a nossa sobrevivência é muito mais fácil. Entendeu? Nós conseguimos sobreviver de maneira mais fácil. A expectativa de vida é maior, né? A expectativa de vida é maior, nossa sobrevivência. A gente pode beber água. A gente pode beber água, entendeu? Naquela época não podia água. Naquela época podia. Então, tudo que a gente... eu sei que a gente vai estar voltando sempre no mesmo, que a gente fala em toda reunião, mas tudo a gente também tem que voltar à época. Entendeu? Quando a gente lê o Ravammal, alguns trechos que a gente fala, tem que se voltar à época. Entendeu? Ou a gente falou, que o viajante tem direito a papai de... Cara, olha só, o Rafa até trouxe, até hoje em dia tem uma lei que o cara, se estiver viajando, fazendo uma trilha, o que for, ele pode encostar lá no meio do seu quintal, abrir a barraca, dormir no dia seguinte e ir embora. Você não pode fazer nada, entendeu? Pode morar. Não pode morar, mas o cara tem trânsito livre. Então, por aí você vê, a gente tem que se transportar para a cultura, para a realidade da época, para a realidade, por todos os fatores. Então, se a gente tem a questão de abrir a cabeça para poder estudar e pensar nisso aí, então a gente também não pode ficar se tolindo achando que tem um monte de coisa que está fora. Temos que estar bem perceptível a isso. Perfeito. Como de praxe, vamos falar lá um pouco da seita. Esse negócio de você ficar falando assim, olha, chegou da seita, ela chegou. Ela tá comendo, como sempre. Novidade, ela comendo. Nunca esqueci aquele dogão teu. Da gente, porque barriga é investimento. Olha quanto eu pago pra ficar com essa barriga. Não. Então, falando um pouco da seita lá, por que eu falei da seita? Porque esse negócio, tipo assim, os povos antigos, por exemplo, é diferente você de uma reconstrução da fé e uma recriação do período. É diferente. Muito diferente. Por exemplo, nós aqui do Clean Groove, nós seguimos o Form Cedar. Nós fazemos uma reconstrução da crença, da fé, certo? Porém, nós não fazemos uma recriação. Por exemplo, tirando a Yggdrasil, que é da fé, o Rafa ele tem um grupo, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, de recriação do período. Então, questão das roupas, armas e tudo mais. A gente aqui, eu quero ainda fazer minha roupa. Por quê? Porque é legal, não porque eu preciso. Mas a gente não tem, a gente faz bloat de short e camiseta. É assim que a gente faz bloat, sabe? Indiferente, é o que a gente tem, é roupa. Devolve a carteirinha pagã, hein? Vai ter que devolver a carteirinha pagã. Verdade, eu não posso ser pagão porque eu não tenho roupa. Confiscar aí. Pagar o boletor. Colocar aquela faixa zebrada na frente do Kid assim agora.
ter a roupinha, gente. Pô, Não, roupinha. é da hora. No Facebook. Até eu tenho Pensa uma só, eu tô túnica, aceitando cara. doações. Ó, pensa só, um me dá um capuz, outro me dá uma bata, o outro me dá uma assim, cada um me dá um pouquinho, cara, eu vou ficar da hora nos loot, velho. Pensa só, vou ficar legal, vou ficar bonitinho nos loot. Escudo legal, machado. Enfim, Gente. então esse negócio tipo assim, tem aquela da seita, o cara fala assim, Milord, não sei o que tem. Milord é o caralho, que Milord, me respeita. Vamos palavrão. Verdade, Palavrão. foi mal. Gente, eu tenho Então é isso. uma proposta aqui para fazer desse tema. É a gente tentar dar uma resumidinha na cosmologia. Pode Verdade, ser? boa. E aí, Antes de você em algum dar momento que a gente precisar fazer uma pinçada de um tema. cosmogonia, aí a gente dá uma pausa e fala. É verdade. Eu só Fala, queria Eduardo. esperar um minutinho, já que Helga chegou, né? Ela falar um pouquinho do assunto. Qual que é o Verdade. tema? Cosmogonia? Logia. Cosmologia. Cosmologia? Bora. Pode falar. Tá metendo caneca hoje, ó. Fala a política do negócio. Eu vou contar para vocês, então, como o meu mestre conta o surgimento dos mundos. Legal, Aí, legal. tá vendo? Ó, Diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Algumas coisas são um pouco diferentes, né? No início, né, existia Muspelheim, né, o mundo de fogo, e Niflheim, que é o mundo não de gelo, mas o mundo de névoa. Apesar de ele ser congelado, Nilf significa névoa. Desse mundo tinha uma fonte, né? Corriam 11 rios, e esses mundos eles eram separados pelo Ginnungagap. Esse Gagap significa vazio, significa muito grande. Então era um grande abismo, e no princípio da física, que a gente chama de vazio que engole o próprio vazio. Então era um vazio imenso que engolia o próprio vazio. E aí, quanto mais esses rios congelados se aproximavam do Ginnungagap, mais eles iam ficando fluidos a ponto deles se tornarem vapor, né? Quando houve o choque entre os mundos, né, houve uma grande explosão, uma grande expansão aí, e aí 2 seres primordiais surgiram. Surgiu o gigante Ymir, né, que é um Jotnar, o primeiro Jotnar de todos, e ele era um hermafrodita, e do suor, né, das gotas de suor que caíam do corpo dele, iam surgindo gigantes. E Ymir, durante 3 dias, ele se amamentava de 5 rios de leite que fluíam do peito de um outro ser primordial, que era a vaca Undumbla, né? A Undumbla lambia uma pedra quadrada de gelo salgado, e 3 dias depois surge ali o primeiro ser, né, vindo daquela pedra de gelo, que era Bur. Bur tem Bore, e a gente não tem Bore, né? E a gente não tem aí uma cronologia de quanto tempo demorou para que todos os Jotnar surgissem, para que se estabelecessem. E Bur ele gera Buri. Buri é o pai de Odin, Vili e Ve, ou de Odin, Hoenir e Lodor. E aí, quando esses 3, né, Bori foi pai desses 3 com Bestla. Bestla é descendente de Ymir, né, filha de Boltor. E aí, quando os Jotnar ficam sabendo, né, dessa nova raça, que nasce aí os 3 Aesir, pela primeira vez, né, seres que são filhos de 2 diferentes ramificações, começa a primeira grande guerra, né, entre os Jotnar e os Aesir, terminando com os Aesir vencendo. Odin e Vili matam, né, o gigante Ymir. E aí, o corpo de Ymir preenche o Ginnungagap e dá origem a Yggdrasil. E eles não fazem o mundo do corpo de Ymir. O corpo de Ymir cria os mundos. As partes superiores e mais elevadas do corpo criam os mundos mais superiores.
E as partes mais inferiores e que estão entrando em decomposição criam os mundos mais inferiores. Midgard não é um mundo. Midgard é um lugar em Mannheimer, que é o mundo dos homens. Assim como Ausgard não é um mundo. Ausgard é um lugar, é um jardim dos Os, né, dos Aesir. Os é o singular, que fica em Godheimer. Então, nós tínhamos Muspelheimer, nós tínhamos Nilfheimer, o mundo dos homens, né, que foi feito Mannheimer. Em Mannheimer, em todos os mundos, do sangue de Ymir foram feitos os rios, os mares e todas as águas, de seus cabelos foram feitas as árvores, de seus ossos as montanhas, e a abóbora celeste foi feita de seu crânio. E a gente tem aí Mannheimer, que é a terra dos homens. Os deuses criam Ausgard, né, o mundo superior, né? E aí a gente tem dois mundos que não têm origem dentro de fontes hedaicas, que é Vanheimer e Ofheimer. E tudo indica que Ofheimer foi feito pelos Vanir, porque é dito lá na Edda prosaica, né, que a Freyr foi dado Ofheimer por seu dente. Então, presente de dente é quando a criança é pequenininha, coloca o dentinho lá debaixo do travesseiro para a fadinha do dente aparecer e dar um presente, e Freyr ganhou simplesmente um mundo de presente, né? E todos os elfos como sucesso. Coisa pouca, coisa básica, gostamos. E aí nós temos, nesse desenrolar, nós já temos diferentes povos. Nós já temos aí os gigantes de fogo, né, de Muspelheimer, que são chefiados por Surtur, que é o grande senhor, né, de Muspelheimer, que é negro como grafite, seu corpo é fogo vivo. É um grande inimigo dos Aesir, que inclusive vai liderar, né, um ataque aí no Ragnarok e vai quebrar a Bifrost. Nós temos Nilfheimer, que é de onde vem o que nós chamamos de Hrimthursar, que são os gigantes de gelo. Nós temos também, assim, né, que os gigantes são mortos, né, porque quando o Ymir morre, o seu sangue, os gigantes morrem afogados, né, então sobra um casal que vai para as montanhas e eles formam Jotunheimer, que é a terra dos Jotun. Jotun é, na verdade, singular e o plural é Jotnar. O feminino é Gigr, então não existe ela é uma Jotun. Ela é uma Gigr, porque Jotun é masculino. Lá em Jotunheimer moram os Bergrisar, que são os gigantes das montanhas. Em Alfheimer moram os Olvar. O singular de Olvar é Olfr, que significa elfo. Ou a gente também pode chamar de Ljosalfar, porque os Ljosalfar são os elfos de luz que vivem em Alfheimer ou Ljosalfheimer. E existe também... Gente, eu tô falando tudo, desculpa. É isso que a gente precisa. Porque a gente divaga, a gente viaja. Tá, sequência. Existe também Svartalfheimer ou Dolkalfheimer, que é onde vivem os Dolkalfar ou os Svartalvar, né? Eu falo Alvar porque o F tem som de V quando ele está no meio da palavra. Então, os Svartalvar, que são os elfos sombrios. E aí nós temos duas vertentes diferentes falando sobre os elfos sombrios. Nós temos as vertentes que acreditam que os elfos sombrios são como o Snorri Sturluson fala lá na Edda em prosa, que eles são elfos mesmo, mas que eles são mais escuros, são mais sombrios, e eles têm a pele negra como o piche. E a gente tem a vertente que acredita que eles são os Dvergar, né, que são os anões. Os Dvergar, eles foram feitos dos vermes que comiam a carne de Ymir, quando Ymir entrava em decomposição. E existe uma vertente, que é a que eu mais acredito, que diz que lá em Svartalfheimer moram tanto os elfos sombrios quanto os Dvergar. Os Dvergar, né, que são os anões, eles são excelentes artesãos, excelentes mestres em armas,
são mestres em runas também, sabem traçar runas sagradas, e são grandes comerciantes. As armas dos deuses foram feitas por eles. Sempre que alguém precisa de algo extraordinariamente bom, enquanto ferramenta, joia ou qualquer coisa do tipo, procuram os Dvergar. Uma cena muito interessante que tem na série Vikings quando a Lagertha ela tá em Wessex, né? E aí ela ganha um colar de presente, ela olha e fala que o colar é tão bonito que parece que foi feito por anões, porque os Dvergar, eles fizeram o Brisingamen, que é o colar da deusa Freya, né? O Brisingamen, ele é um colar feito de âmbar e de ouro, e quando ela olhou, ela se apaixonou por aquele colar, que também é mágico, tem um poder de transmutação, e ela pagou o preço que eles pediram, né? Que era dormir uma noite com cada um dos 4 anões, e assim ela domina ali esses 4 anões e consegue seu colar. Eles também fizeram a Gungnir, que é a lança de Odin. Eles também fizeram a Mjolnir, que é o martelo de Thor. Fizeram o barco de Freyr, o javali de Freyr, que é um javali dourado que está sempre iluminando nos mais sombrios locais. O barco de Freyr é um barco que você pode dobrar e colocar no bolso. E uma curiosidade sobre esse deus, que eu descobri também essa semana com o Lorde, é que nos povos mais antigos da Suécia, Freyr ele tinha características marítimas. A gente já sabia disso, mas o que eu não sabia é que ele era considerado um shift shape, ele era um transmorfo marítimo. Então ele era tipo o nosso boto rosa daqui, né? Que em noites de lua cheia saía seduzir as moças bonitas e depois virava um boto rosa ou sei lá o que, um animal aí marítimo. Bom, então nós temos aí Godheimer, né, que é a terra dos deuses, onde fica Ausgardr. Em Ausgardr nós temos pelo menos 14 castelos, cada deus tinha seu castelo em um lugar, e esses castelos eles têm características muito específicas. Freya, por exemplo, é a senhora de Folkvangr, que é onde fica Sesfumnir, que é para onde vão os melhores guerreiros. A elite militar fica em Sesfumnir. E os que ela não escolhe vão para o Valhall, que é o grande salão de Odin. Thor também tem seu salão, tem a casa de Frigg, que é o Fensalir. Vários deuses têm suas casas. Heimdall também tem uma casa que fica nas montanhas, né? E uma das casas mais interessantes é a morada de Baldur, porque Baldur ele é tão iluminado, mas tão iluminado, mas tão iluminado, que em seu castelo mentira não entra. Toda mentira e toda falsidade é iluminada pelas luzes de Baldur. Então, por isso que onde Baldur está, não há que se falar em mentira e em falsidade. Por isso que quando alguém diz que serve a Baldur, você pode saber que essa pessoa é profundamente honrada, assim como aqueles que servem a Tyr. E aí a gente vai para Vanaheimr, que é a terra dos deuses Vanir, né, do clã Vanir. A gente estava falando sobre os deuses Aesir. Aesir é o plural masculino, o plural feminino é Alsenhor, o singular feminino é Olsnja e o singular masculino é Os. Então a gente diz que Frigg é uma Olsnja e todas as deusas que a servem são as Alsenhor. E Freya é contada entre as Alsenhor, apesar de ser uma Vanir, porque ela vive lá em Ausgardr. Em Vanaheimr, nós temos pouquíssimas informações desse local, mas nós sabemos que os deuses Vanir, eles são tão poderosos em batalha quanto os deuses Aesir. E isso é dito lá na Ynglinga Saga, quando é narrado, né, a grande batalha, né, entre esses deuses. E aí, os Aesir, eles acreditavam que eles iriam ganhar essa guerra no papo, que ia ser muito fácil. Só que não. Mesmo nas planícies, eles perceberam que os deuses Vanir eram equivalentes a eles em força e em estratégia na batalha. Então, eles fizeram o grande acordo, né? Por isso, 3 deuses Vanir vão morar em Ausgardr, que são Freyr, Freyr e Njordr, e 2 deuses Aesir vão morar em Vanaheimr, que são Mimir e Hoenir. E aí acontece que eles eram deuses muito sábios. Sábios, tipo, pra caralho. Principalmente Hoenir, que sempre tomava boas decisões. Só que chegando em Vanaheimr, Hoenir começa a não tomar decisões mais, ele começa a questionar Mimir para tudo. E aí o que eles fazem? Cortam a cabeça de Mimir e mandam para Odin.
Odin macumbeiro, que só ele enrola a cabeça de Mimi no monte de erva, canta o galdro dele e Mimi virou a cabeça falante, né? E aí, Mimir é o grande detentor de muito conhecimento, e aí depois, posteriormente, em seu poço, que estava lá o cabeção, Odin deixa seu olho em troca de conhecimento. Quando os deuses selam esse pacto, né, de paz, eles cospem, era uma atitude nórdica, né, de usar a saliva, né, que é uma forma de evitar, e também para quem é magista, né, de misturar as salivas para poder selar o pacto de paz, né? Tem gente que cospe na mão e aperta, porque minha palavra vale mais do que tudo. E quando todos os deuses cospem, surge o deus Fazer, que é o deus da poesia, né? O que tinha o conhecimento de todos os deuses. Ele rola um outro B.O., Fazer é morto, seu sangue é misturado ao mel em Oderir, é dado aos poetas, Odin vai lá, se transforma numa águia, rouba o pote do hidromel, bebe tudo, porque ele é desses. Então a gente já tem aí Mannheim, Auswarder, Muspelheimer, Nilfheimer, e a gente vai falar agora um pouco de Mannheimer, que é a terra dos homens. E muita gente fala assim, mas Midgard é a terra dos homens, a gente não vive em... Não, cara, você vive na atmosfera, né? Você não vive no ar voando, você não vive dentro da água, você não vive dentro das profundezas da terra, porque você não é um Landveiter. Então, em Mannheimer tem um local que se chama Midgard, que é a nossa atmosfera, a terra, que é onde a gente vive e pisa, né? O jardim dos homens. E aí, Odin e Vilive caminhavam pela praia, lindíssimos, quando de repente eles viram 2 pedaços de madeira. E aí dizem que andavam sem Orlog. Orlog não tinham nem Odr, nem Ond, nem Lito-Goda. Eles não tinham fôlego de vida, eles não tinham aparência divina, eles não tinham propósito, destino nem sorte. E aí, né, que Lodor nos dá Lito-Goda, ele nos transforma em seres aparentemente divinos. Hoenir nos dá a alma, nos dá Shofr, aquilo que nós somos, nos dá o ego, nos dá a nossa consciência, a nossa psique. Ele nos dá a nossa memória, a nossa capacidade de pensar, né? Hugin, Mune. E Odin nos dá o Ond, ele sopra no homem o fôlego de vida. Então, passam a existir Askr e Embla, o primeiro casal aí de seres humanos. Então, a gente já tem Mannheimer, Godheimer, Mannheimer, Muspelheimer, Jotunheimer, Nilfheimer, Alfheimer, Svartalfheimer, e falta o último mundo que todo mundo discute, que é Helheimer. Vamos falar primeiro de outros seres, e aí depois a gente fala de Helheimer. Gente, por que eu tô fazendo isso? Eu não tô deixando ninguém falar. Mas tá certo, Se vocês quiserem interromper, a gente me interrompe. Uma ótima aula, tô gostando. Se quiserem me interromper, podem me interromper, por favor. Nossa, coração. Bom, em Midgard existem os Veitir. Veitir é o plural, e Veitir significa espíritos. Inclusive, Thor chama Loki de espírito maligno na Locacena e diz: cale-se, espírito maligno, eu te silencio com o meu martelo. E aí a gente descobre que a Mjolnir, ela é o grande silenciador dos espíritos malignos, por isso que ela é nosso grande protetor, né? Porque ela faz a limpeza aí, né, dos espíritos malignos. A palavra Veitir significa espírito, e pode ser usada para todos os tipos de espírito. Mas quando a gente fala de Landveitir, nós estamos falando dos espíritos especificamente da natureza, que habitam dentro da terra, dentro das árvores, nas águas. E aí, para cada tipo de Veitir, nós temos um nome, né? Veitir é o singular, e Veitir já é o plural. E aí nós temos os Landveitir, que são os Veitir da terra. Nós temos os Skjoldveitir, que são os Veitir do mar. Nós temos os Skogveitir, que são os Veitir das florestas. Nós temos os Vatnaveitir, que são os Veitir de águas específicas. Desculpa, Skogveitir são os Veitir das montanhas. E nós temos os Húsveitir, que são os Veitir que ficam na nossa casa.
né, que é o Veiter que protege a família. Então, ele é o nosso mais próximo espírito protetor, muito mais próximo que os deuses, né? Porque eles estão dentro das casas todos os dias protegendo aquela família. Além dos Veiter, né, que são muito particulares, então cada terra vai ter o seu, né? Aqui no Brasil a gente vai ter dentro do nosso folclore uma quantidade de espíritos protetores, como Curupira, por exemplo, que é um espírito protetor da floresta, né? E cada região aí tem a sua especificidade. Essa é uma característica dos Veiter, tá? Eles moram em locais geográficos específicos, porque eles estão numa dimensão em que eles não têm controle de regiões grandes, né? Eles têm controle da região em que há crença neles. E também aqui não há, porque eles estão cagando e andando, se você acredita neles ou não, eles vão continuar existindo. Não são como Papai Noel, que morre se você não acreditar nele. E aí, além dos Veiter, nós temos as Disir. Disir é plural e Dis é o singular. Disir são os espíritos ancestrais femininos, aconselhadores de um clã todo, né? Existem as positivas e as negativas, elas podem trabalhar aí na questão da sorte. Nós temos as Valkyriur. Valkyriur é plural, Valkyria é singular. As Valkyriur, elas são ligadas diretamente a Odin, mas elas são guiadas por Freya no campo de batalha. Quando Freya ela combina com Odin de pegar metade dos mortos em batalha, né? Porque Odin manda Loki roubar o colar de Freya. E aí Loki vai se transformando numa pulga e rouba o colar de Freya e acha que vai ficar por isso mesmo. E ela vai atrás de Odin porque Freya é barraqueira. Ela não aceita esse negócio da pessoa roubar o colar dela. Ela escolheu a porra do colar e Odin ficou na inveja porque Odin ele quer ter tudo para ele, mas Freya não abaixa para macho. E aí o que ela faz? Ela chega lá no salão de Odin e fala assim, que porra é essa? Eu tava lá de boa, esse caralho desse Loki virou uma pulga mordendo meu pescoço. Olha aqui o tamanho da madonna, vou tomar no cu. Devolve meu cordão agora. Devolve agora meu cordão. Você é barraqueira, Helga. Você deve ser igualzinha. E aí, o que o Odin faz? Não, de boa, a gente devolve sim, assim, metade dos mortos em batalha você escolhe. Tá, eu quero escolher primeiro. Os que eu não quiser ficar contigo. Show, ficou resolvido assim, Odin não discutiu. Então Freya escolhe a metade dos mortos em batalha, o que sobra fica para Odin. E as Valkyriur, elas têm uma característica muito interessante. Todos os nomes de Valkyriur são nomes de coisas que acontecem durante a batalha. Por exemplo, sons de batalha, sons de desespero, medo, terror, tempestade, cura, misericórdia, barulho de glória. E acreditava-se que conforme... e as Valquírias, elas sempre vão no campo de batalha e são vistas em números de 3, 6, 9 ou 13. Então, acreditava-se que as Valquírias, elas dançavam durante a batalha, e conforme, por exemplo, sons de espada, que era uma Valquíria passava, se escutava sons de espada. Quando se chovia numa batalha, uma Valquíria específica de chuva tinha aparecido naquele local. E o nome Valkyriur significa aquelas que guiam, né? Elas guiam os mortos até o Valhall. Então, Freya tinha esse trabalho de psicoponto, porque Freya escolhia os dela, e as Valquírias levavam para o Valhall, para o Valhalla, aqueles que iam para Odin. E uma característica muito interessante das Valquírias, os achados arqueológicos, é que além de elas serem sempre ligadas a Odin, elas, né, têm o nó de 3 no cabelo, que tem essa ligação interessante com Odin dentro da arqueologia, é que elas são sempre retratadas com espada e escudo quando elas estão na Terra e com chifre de bebê quando elas estão no Valhall. Então, na Terra, elas ditam, né, as batalhas, e lá no Valhall, elas fazem parte das cerimônias sacerdotais de oferecer o hidromel aos Ainengyar. Alguém chamou aí? Alguém falou alguma coisa? Mete pau. Prossiga. E aí a gente falou das Valkyriur, a gente falou das Disir. Vamos falar das Nornir. As Nornir, muitas divindades nórdicas, elas ganharam um A no final do nome no romantismo do século XIX, na latinização dos nomes nórdicos, para transformá-los em nomes mais femininos. Então, as Nornir se tornaram as Nornas, Frigg se tornou Frigga, Hel se tornou Hela, Gerda se tornou Gerda.
Angrboda se tornou Angriboda, se tornou Angriboda, e isso aconteceu também com as Nornir. Apesar, né, de lá na Voeluspa elas serem listadas como Gigur, Gigur é o plural de Gigur, que é gigantas, né? Apesar delas serem listadas como Gigur lá na Voeluspa, porque é dito, né, que 3 eles viram vindo de longe, as irmãs gigantas, e aí fala, né, que elas tecem os destinos dos deuses e dos homens. Vocês podem perceber que na própria Voeluspa, quando faz a criação do homem, diz que eles não tinham Orlog, ele fala que ele não tinha Odr, não tinha Ond, não tinha Lito-Goda. E aí os deuses dão ao homem Odr, Ond, Lito-Goda, mas não dá Orlog, porque quem dá Orlog são as Nornir. As Nornir, elas traçam os caminhos, né, dos deuses e dos homens, de todos os outros seres. Mas, além de existirem as 3 principais, Urd, Verdand e Skuld, nós também temos outras Nornir que são da raça dos Elfos, que são das raças dos anões. Existem Nornir menores de várias outras raças, né? As Nornir principais, elas ficam nas raízes de Yggdrasil, né, no poço, próximo ao poço de Urdr, e no poço de Urdr, né, na Urda-Brunir, é de onde surge também a Fylgja, que eu não vou falar aqui porque é um assunto para uma live inteira, para uma reunião inteira, né, porque vai ser bem interessante falar. E aí eu disse que no final eu falaria sobre o último mundo, que é Helheimr. E Helheimr é uma parte, né, que se deslocou, uma parte de Nilfheimr para se tornar o submundo. O pós-vida nórdico ele é muito complexo, porque a gente está muito fixado na reencarnação, e essa ideia kardecista da reencarnação, que é muito comum hoje dentro do paganismo, é muito estranha para os nórdicos, porque eles não viviam para poder evoluir e ter uma outra vida. Eles viviam para serem fodas na única vida que eles acreditavam que ia viver. Então, se eu fosse um fazendeiro, eu seria um fazendeiro foda. Eu seria o melhor cara que ia tirar o leite mais foda da vaca da minha vida. Se eu fosse uma dona de casa, eu ia ser a melhor dona de casa, porque vida só tem uma. É muito legal você pensar assim, e não falar, ai, foda-se, eu não vou evoluir nessa porra dessa vida, não, deixa pra próxima, que essa tá muito em cima. E aí, a gente tem, né? Eu babei aqui agora, isso vai ficar gravado eternamente. Vai. Vou cortar só essa parte, só. Divulgar ela. Pra mim, a câmera travou, tá? Que bom. A gente tem um submundo que é Valhall, né? Que é um submundo para onde vão os Ainehjar. É tão difícil essa palavra, acho que é a mais difícil de todas. A gente tem o Folkvanger, que é onde vão os guerreiros de Freya. A gente tem o Salonsjäger, que é o grande Jotnar, o grande Thursar do mar, né? Aegir é o mar, o oceano em sua profundidade e complexidade. Então, os mortos no mar afogados vão para Aegir, para os salões de Ron, sua esposa, a senhora dos mares, que rege aí os movimentos e as viagens marítimas com suas filhas, as 9 ondas. As pessoas que morrem virgens vão para Gefn, que é a deusa do arado, aquela deusa lá que puxa um puta arado. Não, ela não puxa o arado, né, gente? Ela guia o arado puxado por búfalos. E o resto do pessoal? Algumas pessoas conseguem virar Disir, né? Conseguem virar espíritos aconselhadores de clãs inteiros, porque vivem uma vida muito honrosa, né? Os homens podem virar ancestrais, Olvar, né? Que é uma outra forma de elfos, que na verdade são ancestrais. Se a pessoa for muito ruim, tipo um Hitler, pode virar um Dokkalfar. Mas todas as outras pessoas, tipo a gente, que é normal, né? Guerreiro, né? Uma pessoa que possivelmente não vai morrer no mar, nem em alto mar, né? Porque, né? Não é igual antigamente, não é uma pessoa, enfim, uma pessoa normal que morria, vai para Helheimr, que é a terra de Hel. Hel atualmente, né, com a base edaica, principalmente a base da Edda em prosa, né, que narra aí Loki com Angrboda, e como foi
o nascimento de seus 3 filhos com ela, né, o Fenrir, Jormungandr e Hel. Hel é ela não é uma deusa, antes de tudo, ela é uma Giger, então ela é uma giganta, o pai dela é gigante, a mãe dela é uma giganta, então ela é uma giganta. Hel não era cultuada, não existem, né, registros de cultos a Hel, e Hel, ela é a senhora absoluta de seu submundo. Né? A gente tem Morgud, que fica aos portões de Hel, a gente tem Helgardr, né? A gente tem jardins, e não é um submundo ruim, não é um lugar exatamente ruim, existem locais bons lá, é para onde as pessoas normais vão viver, né, o seu pós-vida aí. Claro que tem locais ruins para pessoas que morreram em desonra, né? Enfim, mas nada se compara, não é como se comparava ao inferno cristão, por exemplo, né? E aí essa palavra acabou sendo traduzida, né? A própria Hel acabou sendo traduzida aí no inferno, como inferno cristão, né? Até porque inferno não era uma coisa comum, se tornou comum na Idade Média só, nem os próprios cristãos acreditavam nessa ideia, e eles acreditavam na reencarnação até bastante tempo, né? Foi um rei aí que a mulher dele não aceitou que ela poderia reencarnar, pobre, que resolveu falar que não existia reencarnação para cristão, e foda-se. E aí a gente acabou com essa história. E aí, esses são os mundos, essas são as criações dos mundos, esses são quase todos os seres, tem alguns outros seres também aí, mas acho que esses são os mais importantes. E agora vocês podem falar, gente, porque eu falei muito, deixei até meu cachorrão aqui do lado. Tá até frio o cachorro quente já. Cachorro frio. Cachorrão. Na minha cidade chama cachorrão. Cachorrão é um cachorro quente de 35 centímetros. Caramba. Olha. Ó, pra quem for vir aqui dia 11, e vocês quiserem os programas, vocês vierem no sábado pro Blut, e forem ficar no domingo a gente eu levo vocês pra comer um cachorro quente aqui, que é da hora. O cachorro quente é muito grande. Eu não sei, tem alguns lugares que o cachorro quente ainda, eu acho que é difícil ter, mas acho que tem alguns lugares que o cachorro quente é só pão, salsicha e coisa. Aqui não, é carne, é frango, é molho, é tudo. Tem cachorro quente de pizza que vai até mussarela e tomate. Aqui é da hora. É 1 quilo. E tem um cachorro quente aqui perto que tipo, é 1 quilo e é muito da hora. Eu levo vocês que tiver aqui, eu levo pra vocês comer. É da hora, cachorro quente legal. Mas voltando para a reunião, eu acho que foi bem legal. Eu acho que deu aí quase 2 horas de reunião hoje. Grande pra caramba. Eu falei que tinha que ser em 2, mas vamos lá. Talvez eu pegue e separe o vídeo depois, a parte que a gente falou do que é a cosmogonia, cosmologia e tal, e a parte da Helga, que é legal, a parte da coisa, ela conta toda a cosmologia sem devagar, igual a gente fez desde o início. Né? Ela conta aquilo ali e pronto, é aquilo. Professora, né? metódica. Mesmo ela chamando o Odin de macumbeiro, mas tudo bem. Ficou legal. Mas ficou legal. E ele é o quê, cara? Tu acha que é o quê? Ele É que nem Braga é carioca, né? Depois reclamam que eu falo que o faz Deus isso Braga é tocando carioca. tambor. Ele faz isso tocando junto com um monte de mulher de vestido lá na ilha. Todo mundo fala, Loki mesmo falou. Quem reclamar que eu chamo o Deus Braga de Deus carioca, não pode reclamar que a Helga chama ele de macumbeiro, Odin de macumbeiro. Ele falou macumbeiro com a olho, né? Mas enfim, foi bem legal, foi bem. Já vai prédio barraqueira. Mas não é para um barraco. É verdade, Freia barraqueira. É de macumbeiro, Freia barraqueira. Tiboto, né? Você faz barraco no salto, meu filho. Ela não desce do salto, não. Freia barraqueira é ótimo. Freia barraqueira, freio o boto rosa. Tamo bem, cara. É verdade. Freio boto rosa. Eu tenho que escrever isso, ó. Freio boto rosa, freia barraqueira, Braga carioca, Odin macumbeiro. Gente, o Odin não pode ouvir um tipo novo de macumba que ele fica morrendo para aprender. Quando ele ficou sabendo do 100, ele entrou em desespero. O Freia teve que falar, meu filho, pode deixar que eu te ensino. Você é meu amigo, eu te ensino. Fica de boa aí que eu vou te ensinar. Ficou sabendo das uvas, correndo, se pendurou na árvore, meu filho. Gente, ele não pode saber do macumba novo, não. Mas é isso aí mesmo. Tem até um meme que mostra um gato andando, assim, meio já rosnando para trás, assim, o corvo enchendo o saco. Aí o meme tá escrito:
Tá, Odin? Calma, se aquieta. Já vou te ensinar macumba. Fica quieto. Cara, um Deus que coloca 2 povos no mundo inteiro para levar para ele notícia de tudo que está acontecendo. Que faz um trono para ele poder espionar o mundo inteiro. Que deixa o olho no fundo do poço para poder continuar espionando o mundo inteiro. Que vira uma águia para poder beber a coisa da sabedoria. Tudo quanto é feitiço. Cara, se tivesse uma revista Tititim aos gados, eu ia comprar, cara, com certeza. Que isso? Macumbeiro fofoqueiro, Odin. Odin, você sabe o que eu tô falando, mas você sabe que. Você sabe o que eu tô falando, mas que você sabe que não é de implicância, porque eu não só falei verdade isso aqui, gente. É realidade. Tem o pessoal do fornecido de um certo Kindred aí ver e depois vai pra internet falar, por isso que a regra daqui descalço tá falando bosta. É só se for o pessoal da seita lá e vai falar isso. Pessoal vai impactar. Vou contar para vocês aqui em primeira mão, então, uma coisa. Vocês sabem que tem muitas traduções do Hávamál em português, né? E eu resolvi fazer uma tradução minha, que vocês sabem que nada que é meu, tudo que é meu é de todo mundo. Porque quem sou eu para poder me apossar de uma oração da espiritualidade das pessoas, né? E eu comecei pelo Runatal. E aí, eu percebi que não tinha muita lógica eu traduzir o Runatal sem a métrica que o Runatal foi escrito. Então, pela primeira vez, o Runatal foi traduzido com a métrica do Lyoda Hatter em português. Então, a métrica está certinha e a interpretação também está certinha. E eu vou deixar para vocês depois. Maravilha. Eu solicito a todos uma salva de palmas. Nossa, foda. Obrigada, até eu vou bater, porque eu sou foda. Obrigada, gente. Eu realmente sou muito... Vai ser o presente de Natal dos grupos do WhatsApp. Mas é porque vocês sabem que eu tive um problema essa semana, porque eu tive que tirar todos os vídeos da guilda, né? Porque é uma pessoa, enfim. E aí eu falei, cara, por causa disso, por causa de 8 linhas, meu querido, eu traduzo tudo e com a minha própria, com a métrica ancestral, porque eu sou dessas, entendeu? Então, eu mesma resolvi traduzir. E disponibilizar de graça para todo mundo que quiser. Porque não fui eu que Camila fez assim, ó. Tá ligado nos filmes americanos? Tem o You Know What? Ela fez isso. Vou traduzir essa porra. Gente, vocês não estão entendendo. Que nem aquela batalha de rap. Pegou o microfone, levantou e largou. Sabe a Rochelle? Eu sou igualzinho a Rochelle. Um dia desse, meu marido foi aqui do lado na distribuidora de bebida para comprar uma cerveja. E aí meu marido estava sem casco. E aí ele falou assim, a gente estava vindo da rua, e ele falou, vamos comprar uma cerveja, vamos. E ele pediu o cara a cerveja, e o cara falou assim, não sei se eu posso vender, porque você está sem casco, eu não posso, porque senão eu vou ter que pagar pelo casco. Aí eu falei assim, como é que é? Aí meu marido já falou assim, calma. Não, porque eu não posso vender, porque eu não posso pagar pelo casco, porque ele não trouxe casco. Eu falei, quanto que custa um casco? Ele, R$3. Eu falei assim, eu quero 4 cervejas. Toma 12 contas aqui que eu tô pagando casco separado. Eu quero esse casco pra mim. Me dá aí que agora eu quero casco. Falei, você não gosta de ser humilhado por ninguém mais pobre do que eu. Não gosto de ver ninguém mais pobre do que eu. Eu quero 4 cascos, me dá aí. Gente, eu só tinha aqueles R$12 na carteira. Eu fiquei sem centavo no bolso. Vemos claramente aqui que a Helga é igual Freya, né? Barraqueira. Eu tinha, gente, eu tinha os R$12 para passar o resto do mês, mas eu não aceitei a humilhação de não levar cerveja. Eu falei, mas eu quero 3 cascos, eu quero 4 cascos, me dá os 4 aí. Eu falei, não, mas eu estou pagando pelos cascos. Eu quero levar. Mas depois tem que ter, não tem problema não, se eu quiser depois eu quebro o casco. Eu quebro, porque eu estou pagando, ele é meu agora. Posso quebrar? Estou pagando. Pronto, o Frey agora é a deusa Rochelle, né? Eu sou Rochelle purinha. Como é que é? Eu posso falar com os meus meninos. Pode falar comigo. Não, a mamãe vai bater, tá o menino. Como é que é? Te bateram na escola? Quem que te bateu? Caramba.
Mas a gente estava falando, para não perder o fio, a gente estava falando sobre algumas características, né, assim, e uma das coisas que eu acho muito interessante, eu estava até falando sobre esse poema hoje, é no poema Skirnir's Moll, quando o servo de Freud, o Skirnir, ele vai tentar convencer a Goethe a se casar com o Freud, né? E Freud fica doente de amores e tal, porque aquela gigante é a mulher mais bonita que ele já viu na vida. E Skirnir fala assim, cara, só me dá a sua espada que eu vou lá. E ele chega e fala com ele, você conhece o Frei? Conheço, então ele quer casar com você. Mas eu não quero casar com ele. Olha, eu trouxe várias maçãs da juventude. Já sou linda, maravilhosa, não preciso, não quero. Olha, eu trouxe esse anel aqui, que ele pinga 9 anéis iguais a ele a cada noite. Já tenho dinheiro, sou rica. Olha, eu trouxe essa espada aqui, eu vou cortar seu pescoço. Vem pro pau, então. Então, peraí. E aí, gente, Skinner começa com macumba. Ele esfrega a mão e ele começa a mostrar tudo que ele ia fazer com ela. Só no feitiço, se ela não casasse com ele, no final ele fala assim, sei entalhar uma runa Turs no cajado e sei voltar a desentalhar ela, caso você, né, não aceite. Ela vira... Então, você conhece um bosque que fica em tal lugar assim, pode falar pro Frei me esperar lá, que agora eu tô doida pra casar com ele. Deu-se um amor, menino, sim, que coisa doida. Gente, não foi deixando uma claro aqui, ó. Se eu for algum dia visitar algum local que tiver uma estátua, um totem de Frei, eu não vou chegar perto. Eu deixo bem claro isso, porque eu não preciso, não quero pôr a mão na estátua de Frei, porque a estátua de Frei não é um negócio muito legal para se tocar, eu não gosto muito disso. De acordo com algumas imagens antigas aí. Pera aí um pouquinho. Agora que o YouTube vai derrubar o vídeo. Eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar meu ring light. Vocês sabem que eu fiz, né, uma estátua e aí deu problema aqui em casa. Meu marido falou assim, minha mãe vem nessa casa, gente. Caramba! Esse Freira, as coisas essenciais aí, senão vai derrubar do YouTube. O YouTube não vai deixar. YouTube não vai deixar. Olha lá o meu freiro, ó. É um freizão, hein? Não, incensário. Agora derruba, agora o vídeo cai. Não, certeza. Derruba não, YouTube. Pô, somos legal. Derruba não. Viram incensário, gente? Pois é. Mas eu acho que não derruba, não. Acho que só, tira a monetização, se tiver monetizado. Se é monetizado, então não tem problema. Vou ficar pobre, então. Como se fosse isso. Beleza. Nossa, é maravilhoso. Pessoal, vamos encerrar que já são 10 para as 10? Vamos, gente. Nossa, tô 2 horas de reunião já. Como sempre, para não ficar de praxe aí, eu queria agradecer ao Eduardo, aí, que ajuda a gente pra caralho. Tu vai derrubar de novo. Ao Rafa, Big Brasil, que essa parceria tá legal pra caramba. Acho que é tudo que a gente sempre puder ajudar em relação à crença. Ninguém tá querendo para ficar rico, nada. Igual a Rafael organizou depois também. Oi? Eu tô querendo ficar rica, não com a fé, mas assim, né, gente? Eu não consigo pensar, dinheiro não traz felicidade. Eu não consigo pensar num problema meu que não seria resolvido se eu ganhasse a Mega Sena. Não, isso sim. Mas é pelo contrário, igual minha esposa fala, que se a gente ficasse rico, a gente ia voltar a ser pobre, porque eu ia gastar tudo com a fé, sabe? Eu ia fazer é normal. Eu ia investir, né? Eu investi em hidromel, né? Pensando num blote, assim, pagar para todo mundo juntar num blote, eu sou desse tipo de pessoa. É bem isso, exatamente isso. Fazer um blote para 500 pessoas de graça. E que todo mundo de avião em casa, eu sou esse tipo de pessoa, por isso que eu, né? Vamos fazer uma viagem coletiva para Dinamarca. Aí, olha só. Vamos fazer um bloat aonde? Logo ali na Islândia. Logo ali. Enfim, mas agradecer então ao Eduardo, ao Rafa do Big Brasil, a Raelga. Tá cada dia mais da hora das reuniões. Vai ficar bem extenso esse vídeo no YouTube. Mas eu vou tentar separar um pouco essa parte do vídeo da Helga com a explicação da cosmologia, porque ela fala a cosmologia inteira, assim, sem devagar, igual a gente estava fazendo antes, e separar essa parte do vídeo que é bem legal. E colocar também os dois no YouTube.
Então, só quero agradecer a todos por mais essas 2 horas hoje aí de tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui com a gente. Cara, a gente faz isso aqui para poder levar a nossa fé, levar a nossa crença ao máximo de pessoas possível. Então, você tem um amigo que está entrando na fé agora, que está querendo conhecer, mostra os vídeos para ele, coloca eles no grupo do Brasil, no grupo da Helga, o Kriegzuv, lá no Andarilhos, vários grupos da fé legal aí, ficando longe da seita. Mas é legal. Então, tipo, coloca... Foi mal. Ele vai ver, ele vai ver. Leva esse vídeo às pessoas. Ó, para você que tá vendo, é para você mesmo, hein? Ó. Nem isso. Vai ter vídeo resposta dele, hein? Ó. Vai começar. Aí depois pra poder desculpar, a gente vai ter que dar uma joia de valor para ele vir a público falar que nós atentamos contra a honra dele. É um negócio assim. Manda ele aceita. Eu acho que você errou, Héria, porque não tem como a gente atentar contra uma coisa que não existe. Nossa! Caramba! Cadê o microfone? Mano, a Rochelle é demais. A Rochelle é foda, esculachou. Mas é isso, gente. Então, obrigado aí. Vamos levar essa nossa crença, nossa fé, porque eu sempre falo, cara, eu tento, eu seria muito um testemunha de Odin, assim, sabe? Eu sairia muito na rua batendo palma lá, ó. Pô, você gostaria de... Tem um minuto pra ouvir as palavras do Altíssimo? Então, eu falaria isso. Porque é uma coisa que eu sou tão apaixonado que eu quero que todo mundo ao meu redor sinta também. Todo mundo sinta essa energia que eu sinto, sabe? Gente, ele é muito evangélico de Odin. Cara, da hora. Então, eu quero agradecer a todos aí. Eu quero que todos podem levar isso daí, esses vídeos, essas coisas para o maior número de pessoas aí para poder levar a nossa crença. E a gente faz porque o nosso intuito é esse. O intuito aqui, a gente brincou, mas o intuito não é ficar rico, o intuito não é ser monetizado, nada. O intuito é realmente a gente disponibilizar esse tempo, não só o tempo aqui da reunião, mas várias outras horas aí de estudos para poder trazer alguma coisa na reunião, né? Então é algo que a gente está se empenhando pela fé, mas não para ficar de rico, nem para ganhar dinheiro, é para poder disponibilizar isso para mais pessoas possível, né? Isso é interessante. Que diferença que teria de você para um pastor se você ficasse rico com o dinheiro da fé das pessoas? Exatamente isso. Exatamente isso. Agora que o YouTube derruba. Agora vai derrubar. Vai derrubar. É verdade, caramba. Vocês não me ajudam. Desculpa, YouTube. Gente, o YouTube não me aguenta, gente. Por isso que eu não fico famosa. Gente, não posso ser famosa. Eu vou ser cancelada todo dia. Exato. Ó, é assim, quando a gente xinga, se é monetizado, ele tira. E quando já não é monetizado, ele tira o quê? Do ar? Não, o máximo que ele vai fazer vai ser tirar o alcance. É o máximo que ele vai fazer. Eu não posso ser famosa. Eu tenho 6.000 e um pouquinho de seguidor no Instagram. Todo dia 5 pessoas param de me seguir. Caramba. Não, mentira, a pessoa posta uma bosta, eu vou lá e bloqueio a pessoa. Deve ter umas 200 pessoas bloqueadas no Instagram. Eu não posso ser famosa, gente, porque eu ia ser cancelada de cara. Se eu fosse pro Big Brother, eu ia ser aquelas pessoas que ia ter que fechar o Instagram. Nossa. E ou as pessoas me amam ou as pessoas me odeiam. Ninguém consegue ser indiferente, porque eu falo mesmo, gente, desculpa, mas eu falo mesmo. Tá? Para mim é cozice sim. Vou falar para mim é cozice sim. Para mim tá faltando muito freio na vida da pessoa, porque o que freio tem de mais, a pessoa tem de menos. Ui, tandarandã. Acho que com essa a gente encerra a noite. O que freio tem de mais, a pessoa tem de menos. Com isso a gente encerra a noite. Compartilha. Falta, gente. Eu tô falando sério, gente. Eu tô falando sério. Compartilhem e assistam antes de ser bloqueado o vídeo. Então, gente, corre lá para assistir antes que é bloqueado o vídeo. Vou começar a bloquear mesmo. Corre lá antes que é bloqueia. Gente, valeu. Eu vou nessa. Valeu, gente. Obrigado por todo mundo. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo, tanto para as pessoas que participaram, quanto as pessoas que ajudaram, quanto as pessoas que estão assistindo até agora.
mesmo 2 horas, mais de 2 horas de reunião. Agradecer a todos aí, e foi realmente do caralho, como sempre. Não dá certo. Pera, eu vou tentar de novo. Que foi realmente legal, da hora. Quando deu certo. Valeu, Foi gente. sensacional. Abração. Valeu, até mais. Muito Tchau, obrigado tchau. aí. Valeu. Como sempre, essa foi a melhor. Ó,